Oi, pessoal, vamos começar então agora a nossa parte 2, nosso segundo vídeo sobre a cadeia de suprimentos responsável. O que isso significa? Bom, como a gente falou já anteriormente, a cadeia de suprimentos, ela não é, vamos falar, só dentro da empresa, mas ela pode ser entendida como uma rede ou um network entre, vamos falar assim, entre diversos stakeholders. Então, assim, a rede toda, vamos falar a cadeia como um todo, desde os seus fornecedores até o consumidor final. Mas mais do que isso, a gente tem que considerar que existem as entidades, as instituições que estão envolvidas nesse processo. Então, se a gente observar na página 294 do nosso livro, a gente tem essa figura que ela sistematiza isso que eu tô falando para vocês, que então a gente tem a rede e aí a gente tem essas, vamos falar assim, essas associações e as instituições ali interessadas. E cada uma delas tem uma agenda, né? Então, assim, tem objetivos próprios, tem missão e visão próprias e estão fazendo, na verdade, certa pressão não só sobre uma empresa, né, mas sobre toda a cadeia e como que ela deve agir. E através de, vamos falar assim, vamos falar, comunicações, então assim, seja através de uma, vamos falar, estratégia de comunicação, seja através de formulação de políticas públicas, ou ainda de movimentar, como eu diria, vamos falar assim, de influenciar consumidores e as pessoas para que elas mudem, vamos falar assim, mudem seus paradigmas, como por exemplo é o caso do que as ONGs fazem, seja positivamente, seja negativamente em algumas situações. Bom, isso a gente pode falar, um grande exemplo sobre isso é o que a gente chama de sistema agroindustrial, que nada mais é do que essa figura um pouquinho alterada, que é o sistema, vamos falar assim, a cadeia de produção, a gente chama de sistema agroindustrial de produção, que está influenciado aqui em cima pelas instituições e embaixo por essas organizações. Como quando, por exemplo, uma ONG fala, vamos falar assim, emite uma comunicação sobre a questão da queimada na Amazônia e a sua relação com a cadeia de proteína animal, e o governo não, vamos falar assim, e o governo emite outro tipo de comunicação, a gente tem muitas vezes o que? A desestruturação da responsabilidade dessa cadeia de produção. Então, o que acontece? Existe um fluxo financeiro que ocorre do consumidor para, vamos falar assim, para o fornecedor. Quer dizer assim, o consumidor paga um preço final e esse preço final ele é redistribuído através da cadeia de produção. Só que do fornecedor até o consumidor existe um fluxo de informação ali envolvido. E esse fluxo de informação é extremamente importante para a gestão responsável desse sistema, vamos falar assim, dessa cadeia de suprimentos toda, porque ela está toda coordenada e a comunicação dela também. Bom, em termos de cadeia de suprimentos responsáveis, a gente tem 3 grandes esferas, né? A primeira parte é a de sustentabilidade. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando que o quê? Que os produtos, vamos falar assim, dentro de uma cadeia, vamos falar assim, eles podem ser insumos para, vamos falar assim, para outras cadeias de segunda ordem. Então, quando a gente fala da questão vamos falar da borra do café que sai da cápsula, que ela está sendo reciclada, no caso da Nespresso, o que está acontecendo? Essa borra de café, ela pode virar, por exemplo, um insumo que é adubo para outras cadeias de produção dentro do sistema agroindustrial, de um sistema agroindustrial ou diversos deles. Quando a gente está falando já de responsabilidade, o que a gente se refere? Bom, é como que a gente gera valor para o stakeholder. Quando, por exemplo, e ainda vou continuando no exemplo da Nespresso, quando ele comunica esse tipo de ação em relação a, vamos falar assim, seria uma economia circular, seria pegar essas cápsulas, diminuir o desperdício, vamos falar assim, fazer a reciclagem dela, ela está gerando um valor para o stakeholder dela, seja, vamos falar assim, seja o consumidor final, mas seja também todo o conceito que ele está criando em termos de imagem de marca. Para quem, vamos falar assim, para os donos, para os shareholders, não só os stakeholders,
e para toda a cadeia, vamos falar assim, para toda a cadeia que está envolvida. Os fornecedores, puxa, nós fazemos parte de uma coisa que é positiva para o meio ambiente, que é positiva para a sociedade. Então, ao consumir uma cápsula da Nespresso, ou ao eu ter uma máquina na minha casa, no meu trabalho, eu estou sendo socialmente, ambientalmente responsável, por mais que possa ser um pouco mais caro do que talvez outras máquinas. E isso faz também com que o consumidor se mobilize para isso, só dele ter intrinsecamente na cabeça dele que ele está fazendo um bem maior. Então, isso que é ter, vamos falar assim, esse é o nível de comunicação que está sendo implícito dentro de uma cadeia de suprimentos responsável. E aí, a terceira esfera é a parte da ética. E também, vamos falar assim, vamos retomar a aula de ética, que é reduzir os dilemas éticos e as condutas irregulares. Puxa, no Brasil, mas também no mundo, a gente tem o Acordo de Paris, a gente tem, vamos falar assim, diversas políticas públicas fomentando a redução, vamos falar assim, a redução de lixo, os incentivos a fazer a reciclagem, vamos falar assim, a gerar cadeias de segunda ordem. Então, tudo isso está envolvido, e a questão, vamos falar assim, é a questão da ética dentro da empresa, de, puxa, eu não vou tratar desse descarte, porque isso vai, vamos falar, ser custoso para mim financeiramente falando, porque onde eu ganho dinheiro é na cápsula em si, mas ao reciclar a cápsula esse processo pode ser muito caro, ou não, eu vou pegar e fazer essa, vamos falar assim, essa economia circular e retornar essa cápsula para dentro da casa, então para dentro da empresa, para poder tratá-la, e não gerar um ambiente de poluição e, vamos falar assim, gerar outras economias de segunda ordem e, vamos falar, e consequentemente contribuir para a não poluição do nosso meio ambiente, por exemplo. Por quê? Porque a cápsula, no final das contas, seja da Nespresso, seja outra, elas demoram muito para se degradar. Bom, e um terceiro conceito, já a gente tem os ecossistemas industriais, que são sistemas bem complexos, que incluem, vamos falar assim, que incluem os componentes e os resíduos. Então, quando a gente está falando de um ecossistema, não só tratar aquilo que está dentro da cadeia, mas a gente pegar essas cadeias e fazerem as ligações entre elas, vamos falar assim, entre as diversas cadeias de primeira e segunda ordem, e como que esses, vamos falar assim, esses componentes e resíduos são gerados em termos de, por exemplo, emissão de CO2, o que um descarte gera para, vamos falar assim, para a poluição de solo, amônia, como ele contribui para o aquecimento global, esse tipo de situação. E, bom, aí retomando, vamos falar assim, vamos passar para o nosso próximo tópico, que é o papel das pequenas e médias empresas, sequencialmente. Bom, as pequenas e médias empresas, elas têm um papel bem diferente, vamos falar assim, não seria bem diferente, mas ela nasce com esses valores um pouco mais embutidos, vamos falar assim, nelas, em termos de negócios responsáveis. E a forma de implementação delas é totalmente diferente do que a gente tem nas grandes empresas. Por quê? Porque elas têm características por si só empresariais diferenciadas. Bom, como, por exemplo, a forma de propriedade, a importância do capital social, as suas redes, como elas estão organizadas, a própria organização dessa cadeia de suprimentos, que é o que elas envolvem. E elas podem ser uma parte da cadeia de suprimentos, de uma cadeia de suprimentos que envolve empresas maiores. E o nível de suprimento, se ele pode ser, vamos falar, local, global, como que isso está ordenado. Bom, vamos olhar então agora na nossa tabela 10.2. E essa tabela ela trata de cada uma dessas peculiaridades, em termos de estrutura organizacional, de estratégia,
marketing e comunicação, ambiente de integração, finanças e o próprio RH, que são temas que nós estamos em alguns mais avançados, em outros ainda para discutir, como por exemplo marketing e RH e a parte financeira, que são os temas das nossas próximas 2 aulas. Bom, em termos de estrutura organizacional, quando a gente, vamos falar, contrasta o que é uma PME e em relação a uma grande organização, a gente tem a questão de, por exemplo, uma gestão totalmente profissionalizada versus uma gestão que está em cima do profissional proprietário que faz parte da composição do quadro dessa empresa. A gente tem uma questão de uma maturidade dentro de uma grande empresa, porque ela já vem, vamos falar assim, de uma larga hierarquia, versus uma PME que muitas vezes está no seu estágio inicial, então está caminhando, está começando um negócio. Nós temos produtos diversos na grande empresa, então um grande, nível de produtos ou produtos muito consolidados, mesmo que sejam únicos. E quando a gente vai para a PME, eles são mais especializados, eles são, eu não diria que eles são específicos, mas eles têm características próprias. Quando a gente está na grande empresa, temos departamentos, então departamentos que cuidam de, tem o RH, dentro do RH vai ter treinamento, vai ter benefícios, aí vai ter finanças, que vai ter a contabilidade, que vai ter planejamento estratégico, e vendas, e cada uma vai ter subdepartamentos dentro dos grandes departamentos. Quando a gente está falando da pequena empresa, nós temos posições multifuncionais e pessoas multifuncionais que trabalham, às vezes, não vamos falar em mais de um departamento, mas as pessoas dão conta de multiprocessos. A pessoa que trabalha com recursos humanos, muitas vezes ela faz também a parte financeira, ou talvez tenhamos gerentes, o que a gente fala que é o gerente total, ele é o responsável pela organização global da própria empresa perante o proprietário, o que acontece frequentemente. O que demanda também, assim, no caso da grande empresa, ter uma hierarquia para ter toda essa organização departamental, e já no caso da pequena e média empresa, não existe essa hierarquia tão estabelecida. Por quê? Porque as pessoas fazem mais de uma função. O que contribui para ter uma certa flexibilidade do trabalho versus uma rigidez específica dos departamentos. Então, o processo da estrutura, a estrutura organizacional da PME, ele é mais intuitivo, ele é mais flexível, as relações de compensação são muito mais rápidas, o fluxo de informação é mais rápido do que na grande empresa. Em compensação, quando a gente tem a parte de estratégia, a gente tem, na grande empresa, um planejamento estratégico de longo prazo, que a gente, tratou também em uma das nossas aulas. Quando a gente olha para a pequena empresa, o planejamento ele é muito mais tático, ou seja, de curto e médio prazo, para atender uma demanda ou para atender um processo que está se formando, mas a gente não tem o comum planejamento estratégico de 5, 10 anos ali previsto para a estruturação da empresa. Bom, a estratégia da empresa, da grande empresa, ela está muito preocupada com o concorrente, e o concorrente ele é visto como o inimigo dele. Então, assim, a gente tem que aumentar o market share, tem que tirar market share do nosso concorrente, melhorar o nosso produto para ganhar espaços de mercado. Já na pequena e média empresa, a situação já é muito distinta. Por quê? Porque entre aspas, concorrente, na verdade, ele é tido como um colega de setor, o qual existe muitas vezes, sim, a troca de informações entre eles para que eles melhorem em termos de comunidade setorial. Eles estão brigando entre eles por uma parcela de mercado, por um nicho de mercado, o que difere bastante da grande empresa. E isso também já, já coopera em relação ao preço, a precificação desses produtos. Bom, quando a gente tem na grande empresa, geralmente a gente tem, estamos brigando por um preço que é, preço de mercado concorrendo por custos ou concorrendo dentro de um nicho de diferenciação de produtos.
que é, vamos falar assim, as estratégias de marketing e precificação. Quando vamos já para, vamos falar, para pequena e média empresa, existe uma relação e uma cooperação e a flexibilidade de serviços. Então, a precificação ela está de acordo não só com o produto que pode estar direcionado para um nicho de mercado, mas sim para os serviços embutidos dentro desse produto, desse serviço ou desse produto-serviço sendo proposto conjuntamente. E aí, vamos falar assim, quando tratamos, evoluindo um pouco para, ou vamos falar, comunicação e marketing. Puxa, grande empresa, vamos pegar a P&G, né, Procter & Gamble. A gente tem um marketing B2C, então business to consumer ou empresa para o consumidor. Já, vamos falar assim, uma empresa pequena que muitas vezes supre essa empresa grande, a gente tem uma comunicação B2B, business to business ou empresa para empresa. Por quê? Porque uma está voltada para o mercado, o ambiente de marketing dela é para o mercado, e o outro, ela está muito, a pequena empresa, a pequena média empresa, ela está muito mais voltada para uma rede de suprimentos, uma cadeia de suprimentos do qual ela faz parte. Então, ela colabora para o desenvolvimento de uma cadeia inteira. Então, a comunicação dela não é só para, vamos falar assim, para o próximo estágio da cadeia, mas muitas vezes para, vamos falar assim, os colegas setoriais como um todo. A aparência, em geral, das grandes empresas, ela é nacional e ela é global em algumas delas, enquanto, teoricamente, aqui na nossa, vamos falar assim, o que consta na nossa tabela, para pequena e média empresa ela é local. Só que como a gente viu no nosso capítulo sobre novos negócios e localização, é importante a gente frisar, vamos falar assim, deixar bem destacado que as pequenas e médias empresas elas também estão passando por um processo de globalização. E ele é completamente distinto das grandes empresas. Por quê? Porque elas fazem isso, pequena e média empresa, elas fazem uma rede de contatos global. E elas fazem esse processo de servitização e trâmite de informações, mesmo sendo pequenas, estabelecendo redes de contatos em diversos países. E o escopo de número de pessoas, vamos falar assim, ele é reduzido, caracterizando como uma pequena ou média empresa, ligando países. Então, quando a gente pega, por exemplo, um aplicativo que traz um produto de um determinado país e entrega, vamos falar, um aplicativo brasileiro, traz produtos de vários países e entrega diretamente ao consumidor, isso pode ser considerado muitas vezes uma startup. Sim, é uma startup de comércio, de produtos, que está prestando um serviço, por exemplo, ao consumidor brasileiro, trazendo coisas de fora. E sim, é uma empresa de importação e exportação, num processo de internacionalização, e ela é pequena, ela é considerada uma pequena média empresa, já com um faturamento que pode se tornar com um tempo muito relevante e com penetração nesse mercado e depois com potencial de expansão para outros mercados também, seja, por exemplo, região América Latina ou outros países, porque muitas vezes elas já criam essas plataformas em uma linguagem comum, por exemplo, o inglês. A primeira empresa, vamos falar assim, a grande empresa, ela tem, vamos falar assim, o processo, vamos falar assim, de confiança com base em marcos, com base numa marca, e o outro, vamos falar assim, o outro tem a questão da confiança que é passada pela questão vamos falar, do proprietário, pela questão, vamos falar assim, dessa comunicação B2B, que a empresa vai criando ao longo do tempo essa reputação. Então, quando a gente olha todo esse panorama de marketing e comunicação da pequena e da média empresa, a gente pode dizer que existe um grau de informalidade bastante alto em relação à grande empresa, o qual os processos são muito bem estabelecidos e todo esse fluxo de informação também é estabelecido. Mas isso não quer dizer, por exemplo, se volta para, vamos falar assim, a questão da globalização, que isso não está mudando, que isso é uma coisa estática. Não, nós estamos vivendo mudanças muito relevantes agora, especialmente com esse novo cenário e vamos voltar um pouco e ver
e começar a perceber como esse cenário que a gente está vivendo hoje, como as relações elas vão ser alteradas ao longo do tempo. E o que vai, vamos falar assim, entre aspas, restar e como a gente vai voltar em base, vamos falar assim, em parte para as nossas bases e a valorizar, vamos falar assim, aquilo que era mais básico e como que as pessoas passam a se conectar. E isso sim vai mudar como as empresas grandes, médias, pequenas, elas vão se organizar internamente para se comunicar com os seus consumidores, com os seus parceiros de negócio. Isso é extremamente relevante e é uma discussão relevante para o nosso campo de estudo sobre sustentabilidade, porque porque o que acontece? Se isso não for muito bem explorado por esse ambiente, seja empresarial, seja até pessoal, a gente tem uma falência do sistema. E isso é bastante sério, vamos falar no curto, médio e longo prazo. Bom, voltando, a gente tem, vamos falar assim, a questão financeira. Na pequena empresa, os recursos eles são mais limitados, o capital ele é social, muito do que está sendo gerado é para satisfação do próprio proprietário, pro dono da empresa, e o financiamento ele ocorre, vamos falar assim, por meios internos, então do próprio bolso do dono e não, vamos falar, por captação de recursos terceiros. Isso também tende a mudar? Tende a mudar, porque linhas de financiamento, por exemplo, no Brasil foram abertas para fomentar essas pequenas e médias empresas, pequeno e médio empresário, para impulsionar também o surgimento das startups e também o uso de tecnologia de informação e, em conjunto com isso, o surgimento de empresas já com DNA, já com missão, visão e valores de responsabilidade social e dentro do tripé. Mas isso, vamos falar assim, são políticas públicas bem recentes, elas não estão dentro do médio prazo, não, elas já estão, vamos falar assim, elas estão mais próximas do que ao nosso curto prazo. Se a gente pegar, vamos falar assim, no site do BNDES, isso fica bastante claro para nós. Bom, em relação ao ambiente de integração, a pequena e média empresa ela tem uma proximidade com o cliente, até vamos falar, pela sua característica de ter, vamos falar assim, a necessidade de ter a confiança, vamos falar assim, o seu pequeno porte, ela, vamos falar assim, atende o seu cliente final de uma maneira mais personalizada, vamos falar assim, com, entre aspas, um carinho pelo seu mercado, muito mais, vamos falar assim, mais próximo. E seja também os seus fornecedores, esse mesmo cuidado, esse mesmo nível de relacionamento é muito maior. Porque é possível que isso seja feito, mas não que grandes empresas não estejam adotando esse tipo de personalização. Por quê? Porque isso pode surgir, isso dá margem a surgir o que a gente chama no agro de subsistemas agroindustriais, que é a criação a partir da grande empresa que fornecia, por exemplo, um produto de massa, e eles vão criando os nichos de mercado. Então, assim, vou atender um nicho de mercado de um produto especial dentro da minha cadeia de produção, mas para isso, eu preciso me comunicar com o consumidor final de uma maneira diferente, ter um varejo todo especial para isso, voltado para esse nicho. Muitas vezes a loja é até própria, eu estou tomando como premissa um processamento, mas para comprar os fornecedores, eles precisam ser desenvolvidos dentro das premissas e das características para fazer esse fluxo ordenado para conseguir suprir esse consumidor final e dentro das especificações. Muito disso já está surgindo em termos de produto. Não necessariamente os produtos, esses produtos dentro das grandes empresas estão super preocupados com a responsabilidade empresarial em termos do tripé para cada subnicho, mas a responsabilidade vamos falar assim, ela está abarcando toda a empresa, a grande empresa como um todo. Já no ambiente de integração da pequena empresa, ela representa por si só os subnichos e essas relações que a gente pode falar de integração, elas são sociais, elas são comunitárias também. Eles estão inseridos dentro da comunidade, a comunidade faz parte da empresa e eles fazem parte de uma comunidade.
E por último, mas não menos importante, a gente tem a questão do RH. Então, o RH, na pequena e média empresa, eles prezam por relações interdependentes. Bom, a gente tem a questão, vamos falar assim, das funções interdependentes já, e tem a questão da flexibilidade ali envolvida. Mas dentro de um RH pequena e média empresa, a questão de cargos e motivação do pessoal é extremamente importante. Por quê? Porque as pessoas elas estão desenvolvendo, vamos falar assim, tarefas multifuncionais. Então, elas não trabalham só para uma empresa, elas trabalham mais, vamos falar assim, para uma causa, para um produto o qual elas acreditam bastante. Diferentemente da grande empresa, o qual sim existe a empresa em si, não que elas não estejam engajadas dentro de uma missão, visão e objetivos específicos, mas existe menos, talvez, a questão do envolvimento emocional e essa motivação pessoal entre, vamos falar assim, do DNA da empresa e do seu dono e da equipe envolvida. Bom, e por último, para a gente finalizar a discussão de agora, a gente tem a questão do impacto social das cadeias de suprimentos. Bom, o qual a gente tem o impacto ambiental delas mesmas. Então, assim, puxa, como que a cadeia impacta o meio ambiente? Isso, no exemplo da Nespresso, eu acredito que tenha ficado muito, vamos falar, muito evidente. Em geral, ele é mensurado em termos de redução de custos, por exemplo, de limpeza, de saúde, da eficiência de produção. Isso é possível porque a gente está falando em termos de números, mas quando a gente fala de social, vamos falar assim, o impacto social da cadeia de suprimentos, vamos falar da própria empresa, existe uma dificuldade de mensurar e também vamos falar, de passar essa informação em relação aos custos, vamos falar assim, despendidos versus os benefícios sociais gerados. Em função, vamos falar, da dificuldade de quantificação, porque nós estamos falando vamos falar assim, de métricas qualitativas e não quantitativas, que podem ou não impactar, vamos falar assim, em termos de opções de ações, em termos de como o consumidor final, como os parceiros veem essa empresa ou essa, vamos falar, cadeia de suprimentos perante a sociedade. Mas voltando também àquela discussão já feita sobre aquele paper que foi apresentado no Congresso lá na Alemanha, puxa, foi feita a mensuração das ações sociais e a gente teve que o seguinte, elas diminuem, voltando a essa discussão, elas diminuem em termos de quantidade, quando a gente está num período de crise ou pré-crise, bom, a gente está vivendo mas elas têm, quando elas existem, elas impactam a escolha, vamos falar assim, a opção de compra de ações, o que é bastante relevante, quer dizer, os investidores que compram ações dessas empresas listadas em bolsas de valores, eles têm uma sensibilidade positiva. Bom, pessoal, então, por enquanto é isso e a gente vai seguir para o nosso próximo vídeo, no nosso próximo tópico de discussão. Tá legal? Até daqui a pouco.